Chegamos hoje ao sexto fundamento. Pastor, de que fundamento você está falando? Ou de quais fundamentos você está falando? Ora, nós recebemos de Deus uma orientação, um encargo. O encargo estava muito forte quando ministramos uma ministração que falava acerca dos princípios de um cristão vencedor. Falava dos fundamentos da vida de um cristão que por fim será aprovado diante de Deus. Ou resumindo, falamos nessa mensagem única de 7 pontos fundamentais que não podem faltar no entendimento, no coração e na prática de um cristão que deseja vencer. Vencer o pecado, vencer o mundo, vencer Satanás, vencer as lutas, as tribulações e manter-se positivamente firme na palavra, na graça, no nome de Jesus Cristo, né? E o encargo muito forte, muito grande, quando ministramos essa mensagem, o tempo não foi suficiente para tratar de cada um dos 7 pontos que aqui nós apresentamos nessa mensagem primeira, o que nos levou a criar, portanto, uma série de 7 fundamentos. Pegar a mensagem única e ali dividi-la por tópicos. E então, desde então, nós temos falado em cada domingo, de modo particular, de cada um desses fundamentos. Esses fundamentos, não são tirados assim da cabeça ou do nada. Eu digo isso, não sei quantos pregadores nós temos aqui ou nos ouvem agora, mas assim, há muitas pregações que são boas e que, de certo modo, elas foram pensadas e articuladas para produzir um efeito. Isso não é negativo, isso é positivo. Ou seja, a partir de uma necessidade da igreja, o pregador, pelo seu conhecimento bíblico, pelo encargo que ele tem do Espírito Santo, ele então faz uma construção de algumas ideias, somam algumas ideias afins para então preparar e trazer à igreja. Essa série, de modo específico, nós simplesmente pegamos aquilo que é fundamental, que o próprio Jesus foi quem disse à sua igreja. Então, Apocalipse capítulos 2 e 3, nós encontramos 7 cartas escritas por João, porém que foram ditadas pelo próprio Cristo, que apareceu em visão a João quando ele estava na ilha de Patmos. E Jesus, então, nessas cartas, ele apresenta aspectos positivos e aspectos negativos que a sua igreja, ao longo da história, passaria. E a despeito de qualquer discussão teológica acerca dos destinatários ou do cumprimento profético dessas cartas, o fato é que, ao cabo de cada uma delas, o próprio Cristo diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E, portanto, com essa expressão, quase que um mote que se repete em todas essas cartas, nós encontramos, portanto, a abrangência e a aplicação dessas cartas para todas as igrejas, em todos os lugares e em todos os tempos onde elas se encontrem. Ou seja, nós que estamos em pleno século XXI, uma igreja distrital aqui no DF e em tantos outros irmãos em outros estados, em outros lugares, nós somos alcançados por essas mensagens, porque é como se Cristo, preste atenção, nos orientando na nossa vida cristã, dissesse: olha, vocês precisam saber das coisas negativas que procurarão se infiltrar na igreja e tomar, roubar, né, a centralidade de Cristo, a centralidade da verdade nas nossas vidas, e vocês precisam saber com exatidão e saber com clareza o que um cristão precisa ter de fundamental na sua experiência cristã. Porque a Bíblia é muito ampla e ela tem muitos contextos, mas nessas 7 cartas em Apocalipse capítulos 2 e 3, nós encontramos o suprassumo de uma vida cristã equilibrada, sadia, que está em conformidade com a vontade de Deus. Chegamos hoje, portanto, no 6º fundamento e, consequentemente, a carta à igreja em Filadélfia.
Não tenho a pretensão de esgotar os aspectos proféticos, como já disse, quero apenas colocar em relevo aquilo que há de essencial para o nosso crescimento espiritual. Leia comigo, portanto, esta carta, capítulo 3, vamos ler do versículo 7 até o versículo 13, são poucos versículos, né? Talvez nós temos aqui 6 versículos apenas. Acompanhe vocês que estão em casa, peguem suas Bíblias, os que estão aqui acompanhem, quem estiver sem Bíblia, fique atento à leitura. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. 3 pontos são essenciais nesta epístola. Primeiro, amar os irmãos. Segundo, guardar a palavra. E terceiro, não negar o nome. Ou seja, toda essa carta se estrutura basicamente nesses 3 pilares: amar os irmãos, guardar a palavra e não negar o nome de Jesus. Alguém pode dizer: pastor, eu verifico aqui, posso observar claramente no texto o guardar a palavra e o não negar o nome, mas não consigo ver nesse texto amar os irmãos. Então, eu vou discorrer esses 3 pontos numa conversa com a igreja, uma conversa muito mais informativa, muito mais esclarecedora, no sentido de que eu não tenho aqui a ideia de pregar, a ideia de sermão, mas a ideia de nos fazer entender essas 3 coisas que são fundamentais. O primeiro ponto, que é amar os irmãos, nós encontramos no próprio nome da igreja que recebeu imediatamente essa carta, Filadélfia. A palavra Filadélfia significa amor fraterno, amor fraternal. Ou seja, esta é uma igreja cuja característica principal nos relacionamentos é que era uma igreja composta de pessoas que amavam umas às outras. Uma igreja que desenvolveu na sua experiência o amor fraterno, o amor cristão, o amor do Evangelho. Quando nós falamos sobre o amor, inclusive na semana passada, eu dizia que, salvo engano, na quarta-feira, no estudo de Efésios, falávamos acerca de que sempre quando nós falamos sobre o amor, quando nós exploramos esse tema, o amor de Deus, inclusive o amor de Deus expresso e manifestado nos seus filhos, é o alvo do Evangelho e é o alvo de toda a nossa busca e de toda a nossa experiência. Entretanto, embora o amor seja tão claro no Evangelho, embora o amor seja o alvo da nossa busca e da nossa experiência, não raras vezes, quando se fala do amor, para muitos, inclusive cristãos, eles veem a questão, a ideia do amor como uma utopia. Ou seja, assim, puxa, é uma mensagem muito bonita, bacana,
Até acho que essa é a mensagem ideal e a mensagem mais coerente com Cristo, falar do amor. Entretanto, em razão do distanciamento que há entre esta verdade, o amor enquanto a essência divina, o amor enquanto o alvo e objetivo de toda a vida cristã, o amor enquanto sendo a razão para o qual nós fomos criados, é estranho que há um distanciamento entre essa verdade e a prática humana. E não somente a prática humana, mas também, sobretudo, a prática, digamos, do cristianismo, a prática da cristandade. É estranho o fato de o cristianismo ser uma religião tão grande, tão predominante, sobretudo, no Ocidente, e, entretanto, não ter o amor como sendo a coisa mais importante. Ora, se o amor é a razão para o qual nós fomos criados, está em João capítulo 15, versículo 12. Ora, se o amor é o alvo e o objetivo de toda a nossa vida cristã, onde está isso? Mateus capítulo 5, versículo 48, Jesus disse que quando nós chegarmos a amar os homens indistintamente, sem nenhum tipo de diferença, sem nenhum tipo de preconceito, usando a religião para dividir, para matar, para oprimir, para tirar as pessoas do convívio, Enfim, quando nós alcançarmos esse amor indistintamente por todos os homens, assim como o Pai Celestial ama a todos os homens, sejam eles maus ou bons, diz Jesus, teremos alcançado a perfeição. Então, a perfeição que diz, se nós estamos na vida cristã, é um caminho de aperfeiçoamento. Quando alcançarmos essa perfeição, Jesus disse, qual é a medida da perfeição? Na linguagem do apóstolo Paulo, qual é a medida da estatura de Cristo? É o amor que excede todo o entendimento. Então, há uma estranheza por haver um hiato, um abismo tão grande entre o cristianismo e essa verdade central. E os irmãos podem observar que, a despeito de o amor ser tema entre tantos temas da teologia evangélica, da teologia cristã, o fato é que a busca diária, as mensagens, de modo geral, dos grandes e muitos pregadores, dos muitos ministérios, não estão convergindo para o amor. Ou seja, são muitos os temas e muitos outros interesses. O amor ficou à margem da busca do interesse cristão. E isso em razão do homem ego. O homem ego que é um fingimento, o homem ego que é uma máscara, o homem ego que é uma consciência que, uma vez desintegrada de Deus, uma vez se desintegrada do todo, agora quer fazer de si mesmo a razão da sua existência, fazer do seu braço a sua força e viver agora em prol de si mesmo. Esse é um grande problema. Inclusive, essa carta, ela não tem nenhuma repreensão, porque ela fala única e especificamente para um grupo de pessoas que podem ser identificadas com o nome amor fraternal. Não é interessante você encontrar uma carta, porque as 7 cartas do Apocalipse, cada uma delas traz geralmente uma repreensão de algum erro, seja doutrinal ou comportamental, mas somente a carta à igreja a Esmirna e a carta à Filadélfia não traz nenhuma repreensão. Ou seja, essa igreja é uma igreja irrepreensível, porque traz consigo esta característica do amor. Então, a primeira coisa sobre o amor que eu preciso que os irmãos compreendam é que você tire do seu coração, se é que você tem fé, se é que você crê na verdade, se você tem a Escritura como fonte de revelação, se você crer em Jesus Cristo, o Filho de Deus que se fez homem para nos ensinar o caminho de volta ao Pai, para pavimentar esse caminho de redenção de volta ao Pai, então a primeira coisa é que você pare de pensar o amor enquanto utopia. Que você pare de, ao ouvir mensagens sobre o amor, e falar assim, falar é muito fácil.
Nós temos é que nos arrepender, temos que olhar para dentro do nosso coração e falar: poxa, se o Senhor nos chamou para amar, é porque primeiramente Ele nos criou com tal capacidade interior para amar. E se porventura nós não amamos como deveríamos amar, o não amar é o problema, e não querer colocar no amor a nossa desculpa para justificar o fato de nós ainda não termos alcançado esta verdade tão maravilhosa, tão grandiosa. Me recordo que há algum tempo eu falei muito sobre o amor em mensagens seguidas, e aí uma pessoa, sempre quando me ouvia, dizia: lá vem essa história do tal do amor novamente, né? Quando eu falo tal do amor, logo você percebe que é como que dissesse: é muito bacana essa ideia, mas esse tal do amor, ele não é verdadeiro. Lembre-se, Deus é amor. E Deus, enquanto amor, Ele é a mais íntima essência de todos nós. Deixe que o pecado te engane. Não deixe que o pecado crie em você essa ilusão da impossibilidade. Porque não raras vezes nós pensamos: não, eu não sou capaz de amar. Eu não sou capaz de manifestar esse amor nas suas muitas nuances. E aí você agora fica enganado, ou então você fica com aquela desculpa dizendo: não, isso é algo impossível, isso só vai acontecer na eternidade. Não, acredite na verdade. Quando Deus criou o homem, Deus soprou a si mesmo para dentro do homem. Vocês sabem qual é a essência mais íntima de Deus? É o Espírito de Deus. O problema é que a igreja passou a vida inteira falando de Espírito Santo, ou Espírito de Deus, ou Espírito de Cristo, no âmbito da discussão de trindade. Ou seja, eles querem saber quem é a primeira, quem é a segunda, quem é a terceira pessoa da trindade. Por que o Pai é a primeira, o Espírito é a terceira, o Filho é a segunda? Qual a relação de substância? Ou seja, discutindo tanto as formas e a natureza do Deus que não se pode conhecer, porque Ele é infinito, e se esqueceram que a palavra, o termo ou a expressão Espírito de Deus é como se você falasse espírito humano. Como assim, pastor? Qual a relação? É porque o homem integral, ele é espírito, alma e corpo. Mas como é que nós o enxergamos geralmente? Corpo, alma e espírito. Por que corpo? Porque é onde estão os nossos 5 sentidos. É aquilo que nos leva a uma experiência imediata com as coisas. É por meio da visão, audição, olfato, paladar e o tato com que nós lidamos com o mundo material, contatamos o mundo imediato, esse mundo físico. E, portanto, para nós o corpo é muito mais real do que a própria alma. E se a alma está num segundo plano, por ser mais interior, agora imagine o espírito humano, que é a sua mais íntima e profunda essência. Então, tratando-se do Espírito de Deus, que é o Espírito de Cristo, estamos falando da sua mais íntima essência. E, portanto, quando Deus, ao criar o homem, Ele sopra nas suas narinas o seu fôlego de vida, o ruá divino, Ele sopra o seu próprio Espírito. E, portanto, saiba, pela verdade de Deus, pela sua revelação, que a sua mais íntima essência, a parte do seu corpo mais real, de absoluta essência, é o próprio Deus. Deus está aí como a parte eterna dentro de você. Só se pode falar que nós possuímos eternidade ou imortalidade, ou sobretudo imortalidade, nós ganhamos a imortalidade pelo dom do Evangelho, por causa do Cristo que habita em nós. É isso que Paulo diz, que se Cristo habita em nós, então o nosso corpo será ressuscitado para viver eternamente. Romanos capítulo 8, versículo 10. Então, se Cristo é a sua mais íntima essência, se Deus é a sua mais íntima essência,
Então você deve acreditar que tudo que Deus é aquilo que é possível a nós realizarmos. Então deixamos de lado essa ideia da utopia, deixemos de lado a ideia da impossibilidade e começamos a confessar: Deus me criou para amar. Comecemos a confessar: Deus me dotou com a capacidade de amar. Comecemos a confessar: Deus se deu a si mesmo enquanto a íntima quintessência para mim, e essa vida em mim, esse Espírito Divino, que é o amor, Ele é o amor em mim. Pastor, se eu tenho a quintessência divina que é o amor, onde o problema? Ora, o problema está exatamente no engano, na mentira. O que é o pecado? Pecado é mentira. Antes de pecado ser errar o alvo, ele tem que começar enquanto uma ilusão na consciência. Porque o homem, enquanto aquele que erra o alvo, que comete hamartia, ele só pode errar o alvo porque esse pecado, enquanto uma consciência estabelecida, nos engana antes de atirarmos a flecha no alvo errado. Ou seja, lançamos a flecha no alvo errado porque existe a priori um engano na consciência. Sabe aquela voz da serpente que sussurrava lá no coração de Eva, em Gênesis capítulo 3, quando aquela voz interior, nada de voz exterior. Você nunca ouviu voz exterior? Ou já ouviu? Pode ter ouvido, mas foi um problema mais psiquiátrico do que outra coisa, não é? Porque a voz da serpente e a voz de Deus se faz ouvir de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando aquela serpente dizia: não, é certo que não morrerás. Olha o engano aí. Porque Deus sabe que no dia em que você comer do fruto, fazer do conhecimento o seu pão cotidiano, você será como Deus e dele não precisará mais depender, não é? De modo então que esse engano, ele é a origem e a causa do pecado. Então nós não temos que dar atenção à nossa fraqueza. Entenda, se a sua fraqueza em relação a viver uma vida segundo a vontade de Deus, se você tem uma fraqueza, pare de confessar a fraqueza, porque a fraqueza é o engano. Começa a dizer: Deus me fez assim, Deus se deu a mim. A minha capacidade de viver o Evangelho não sou eu próprio, é o próprio Deus em mim. Porque quando o homem se põe com a sua própria capacidade para tentar viver a vontade de Deus, ele quer cumprir a vontade de Deus a partir do seu próprio esforço, dá no que deu com o povo de Israel em relação à lei que Deus havia lhe dado no Monte Sinai, e que Deus deu essa lei exatamente para mostrar para eles que o homem de si mesmo não é capaz e não pode, porque o homem vive nessa ilusão. Precisamos ser libertos, portanto, de todo engano e começar a nos agarrar à verdade e a confessar a verdade. Mas quando nós falamos sobre o amor, geralmente nós temos um primeiro obstáculo, é que nós pensamos o amor do ponto de vista do romantismo. O romantismo é um idealismo. Talvez você tenha aprendido que o amor seria assim: puxa, quer ver uma coisa? Imagine só que você tem um desafeto. Ninguém se livra de desafeto. O fato de você ter desafeto não significa que você não ama. Entenda isso. Ou seja, havia muitas pessoas que não amavam Jesus quando ele estava aqui na terra. E não somente não o amava, mas também o perseguia. Mas isso não significava que Jesus não os amava. Perfeito? Ou seja, o fato de você ter desafetos, inimigos, pessoas que não gostam de você, pessoas que falam mal de você, não traga para você essa responsabilidade, desde que você cumpra o que eu direi acerca do amor em sua essência daqui a pouco. Mas entenda primeiramente que o fato de você ter pessoas que não gostam de você, desafetos, inimigos, isso não significa absolutamente que você não ama. Segundo ponto é que o fato de você ter muitos inimigos, e você agora fica naquele entendimento equivocado sobre o amor, você pensa: poxa, para eu amar, eu tenho que amar meus inimigos, eu vou ter que chamá-los para vir à minha casa, para a minha festa, para o meu aniversário, eu vou ter que estar com eles constantemente. Ora, isso é um grande engano.
Ora, não é a própria Escritura que diz para nós evitarmos o homem faccioso? Sim ou não? Ora, como ela nos manda evitar o homem faccioso e ao mesmo tempo nos manda amar a todos os homens, sejam eles bons ou maus? Temos que entender essa relação. Ou seja, se é um desafeto, uma pessoa que não ama você, que não gosta de você, que faz mal a você, o amor que você sente não te obriga a viver tocado e enfiado dentro da casa dessa pessoa. Até porque esse relacionamento muito próximo te faz mal, ele faz mal para você. Ah, pastor, eu pensava que para amar as pessoas eu tinha que viver enfurnado, andar de mão dada. Não, o amor não é isso. Esse é um grande engano, porque nós não entendemos o amor. Nós pensamos o amor enquanto sentimento, e amor não é sentimento. Amor nasce de uma consciência iluminada que nos faz a nos relacionar uns aos outros na verdade. Somente quando você se relaciona em verdade, você pratica de fato o amor. Pastor, o que é nos relacionar em verdade? Direi daqui a pouquinho para vocês. Mas entenda a priori que o amor não significa absolutamente fala assim, poxa, eu não amo aquela pessoa porque eu nem lembro que ela existe. Ora, talvez porque ela não faça parte da sua vida. Quantas pessoas não passaram pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida, e pelos problemas que aconteceram e que acontecem, as pessoas se foram, e quando elas se vão, acontece que os relacionamentos práticos, diretos, eles são interrompidos. E você constrói agora outros relacionamentos com novas pessoas, novas circunstâncias, e você não vai ficar pensando 24 horas naquela pessoa que se foi. Então, não pense que amar é você se lembrar todo dia e ficar dizendo, é tão bom amar o meu inimigo. Eu adoro quando o meu inimigo me dá uma facada, me destrói. Para de mentira. Isso é uma grande mentira. Jesus nunca fez isso. A Escritura não ensina isso. Observa, o amor, ele brota de uma consciência iluminada. Olha, atenção, é essa a verdade. O amor brota de uma consciência iluminada, que a partir de tal iluminação nos leva a desenvolver relacionamentos, ou a nos relacionar direta ou indiretamente com todas as pessoas em verdade. Então, se você vive relacionamentos diretos ou indiretos em verdade, você está no amor. O amor, ele implica a aceitação do outro. Se você é daquelas pessoas religiosas, que por causa da sua religião, por causa do teu dogma, atenção, por causa do teu evangelho, não o de Cristo, por causa da tua doutrina, daquilo que você herdou, né? Lá do início da sua vida religiosa, e isso foi entrando no seu coração, e você agora passou, em nome da verdade, a excluir pessoas, por você não aceitá-las como elas são, saiba, isso não é o amor. Pastor, mas aceitar como são, significa então que eu vou ter que concordar com o erro delas? Olha, você está distorcendo a ideia. O que é aceitar como elas são? Ora, se a pessoa é daquele modo, como? Ela é uma pessoa maldosa. Imagine vocês que eu lido diariamente com pessoas maldosas. Eu lido diariamente. Pessoas más. Pessoas que eu sei, está claro, né? Está evidente que não querem meu bem, que se aproximam de mim para encontrar a falha. Quando eu encontrar a falha, eu vou fazer dessa falha uma fagulha, e essa fagulha vai incendiar uma floresta, e eu vou destruir a vida do pastor Alexandre. Agora, é certo que a pessoa não diz assim, eu vou destruir a vida da pessoa. Não, ela faz tudo isso em nome da verdade. Ela se sente a advogada da verdade. A pessoa se sente uma advogada de Deus. Eu tenho que defender a verdade e, para tanto, eu tenho que expor os erros alheios.
E ainda vai pegar textos bíblicos para dizer: Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo. E não conseguem perceber o contexto bíblico. Na pessoa que assim fala não sabe nem o que significa diabo. E para quem não sabe o que é diabo, no âmbito lato da palavra, leia o 4º capítulo do livro Nascidamente. Tá bom? Então, a pessoa faz tudo isso em nome da verdade, por achar que é defensora da verdade, advogada da verdade, que será advogado de Deus, e aí vai usar as palavras de Cristo, sem mesmo saber o seu próprio significado. Está lá Jesus dizendo filhos do diabo. Está vendo? Jesus era tão sincero e ele falava abertamente, ele chamava as pessoas de filhos do diabo, e eu também vou chamar de filhos do diabo. Cuidado, porque o sentimento de Cristo era um e a compreensão do que ele próprio dizia era uma. O seu sentimento, a sua intenção e o seu entendimento das palavras pode não ser o mesmo de Cristo, e é quase certo que não é o mesmo de Cristo. De todo modo, a pessoa quando ama, ela aceita o outro como ela é. Ela não chancela o outro com os seus erros, com o seu passado, com a sua história ou com as suas práticas. Eu não vou entrar nos detalhes da parábola do bom samaritano, mas só a nível de exemplo, imagine você que aquele homem samaritano que socorreu aquele homem que estava caído na vala, eles tinham um profundo problema entre eles. Não um problema de ordem pessoal, muito maior. Havia ali um problema histórico, havia ali um problema cultural, um problema religioso, porque o homem que estava caído naquela vala era um judeu, e aquele que o socorreu era um samaritano. Portanto, o samaritano não tinha que ficar dizendo: eu amo os judeus, para dizer que tem amor no coração. Mas ele precisa ter o quê? Uma aceitação do outro como ele é. Quando se tem no coração aceitação, então agora você pode praticar o socorro. Ou seja, você não imputa no outro aquilo que ele realiza. Não significa que você deve concordar com as atitudes. E só um detalhe e um conselho: mesmo quando você discorda de algo, guarda no seu coração para você, e não use aquilo como uma ferramenta para tentar mudar o outro por meio da rejeição e por meio da exclusão. Não importa. Então, quando você certamente tenha a aceitação, você agora, a exemplo do samaritano, você agora também socorre a pessoa independentemente de qualquer coisa. Não faça como muitos fazem, sobretudo com a ideia de muitos, quando vê alguém no sofrimento, diz: é a mão de Deus pesando sobre essa pessoa. Alguém já ouviu essa expressão? É a mão de Deus? Ou seja, se Deus está irado contra tal pessoa, por isso ela está com câncer, por que eu vou socorrer alguém que o próprio Deus está colocando uma doença dessa qualidade nessa pessoa? Ou seja, um tipo de raciocínio muito egoísta. Primeiro, que Deus não colocou câncer em ninguém. Não, pastor, não. Olha, todas as coisas negativas não procedem de Deus. Entenda uma coisa, quando João diz: Deus é luz e nele não há treva nenhuma, quer dizer, a natureza divina é luz, e portanto tudo que dele procede só pode ser luz, não pode estar vinculado às trevas. Pastor, por que então que há tanta miséria no mundo, se não é de Deus? É por causa do homem, é por causa do pecado. O salário do pecado é o quê? A morte. E entre o pecado e a morte, o que tem? Todas as consequências do pecado, porque a última de todas as consequências é a morte, que é o último inimigo a ser vencido. E portanto precisamos entender que de Deus não procede nenhuma enfermidade. Tem algumas pessoas que, para defender a soberania de Deus, eles pensam que Deus na eternidade... Agora imagine vocês, pensa comigo Deus na eternidade, vamos lá, vamos para a eternidade. Deus na eternidade, sentado, uma grande escrivaninha de ouro, uma caneta de ouro. Eu vou agora escrever o destino das pessoas. Vou escrever tudo o que vai acontecer com elas, segundo a minha vontade. Imagina só, o fulano de tal, sobrenome tal, tal, tal,
vai contrair câncer. Deus falando, minha vontade, vai acontecer. Pastor, mas Deus não já sabia de tudo isso? Sim, Ele sabia, mas não que Ele desejou. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. E o que Deus não deseja é quando diz lá em Ezequiel, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então pega esses dois textos, Deus não tem prazer na morte, mas Ele quer que todos se salvem, então o desejo dele não está vinculado ao pecado nem à morte. Ele apenas, por Ele ser onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Inclusive é algo que nós podemos até corrigir. Quem sabe, ainda há tempo de corrigir. Nós ainda falamos isso muitas vezes. Alguém posta no grupo, fulano de tal faleceu. Tempo de Covid, está tendo muita morte, não é? Aí a gente fala assim às vezes, né? Ah, mas Deus fez a sua vontade. Não, Deus não fez a sua vontade. A vontade de Deus é que o homem nunca morresse. A vontade de Deus é pela vida, é pela saúde, é pelo bem. Deus é graça, é amor, é misericórdia. Ah, mas Deus recolheu. Não, queridos, entenda. A pessoa morreu de uma enfermidade que procede do pecado, da irresponsabilidade humana. E Deus, porque criou homens livres, capazes de escolher a quem servir, Ele agora, em razão da sua justiça, Ele olha para o homem que escolhe o caminho de morte, o caminho do pecado, e mesmo que a pessoa individualmente não tenha tal escolha, mas nós fazemos parte de uma humanidade, atingida por tal consciência coletiva, e Deus então sofre a dor do homem juntamente com o homem. Querem a prova disso? Jesus é Deus? Sim ou não? Jesus é homem? Enquanto Deus, Ele não está preso nem ao tempo, nem ao espaço. Para Deus, enquanto ser divino, absoluto, Ele não tem problema com absolutamente nada negativo, porque estando Deus no plano da realidade, tudo já está feito e realizado. Sim ou não? Agora, quando Jesus, agora é homem, Ele chega lá em Betânia, e Lázaro está sepultado, o que é dito no texto que aconteceu com Cristo? Ele estremeceu no profundo do seu ser, e diz, Jesus chorou. Quando diz que Jesus entrava numa cidade e diz que saía uma viúva com o seu filho no caixão, diz que Jesus se compadeceu. Quando é que você se compadece? Não é quando você sente pena? Quando você vê uma miséria e você fala, puxa, mas por que essa miséria? Mas essa interrogação não pode ser divina, porque Deus não vive no plano temporal dessas vicissitudes, dessas misérias temporais do homem. Deus no plano eterno, Ele não tem nenhum tipo de interrogação, o porquê. Agora, Deus encarnado, enquanto homem, nesse plano, quando Ele via o sofrimento, Ele era tocado, porque não é o desejo divino que tais coisas aconteçam, mas que acontecem por causa do homem, por causa do pecado. Então o amor, ele tem aceitação, o amor ele traz socorro, ou seja, sabe aquela pessoa que não gosta de você? Sabe? Vamos lá, vocês vão entender agora. Primeiro, o que é amar o seu inimigo? É aquela pessoa que fala mal, porque ela é linguaruda. Não tem... Alguém conhece alguém linguarudo aqui? Sabe aquela pessoa que fala tudo de todos e para todos? Aquela pessoa que não esconde nada. Todo mundo sabe que ela é fofoqueira. Quando você quer que uma notícia chegue rápido, assim, conta para aquela pessoa. Não tem não? Eu conheço um bocado. Você estaria aqui o nome de uns 10 sem titubear. Bem, mas vamos lá. Então você sabe que a pessoa é linguaruda, fofoqueira, e ela fala para infernizar. Ela não fala porque é tonta, não. Ela vai à casa da pessoa, ela marca, fulano, você está em casa, tem que te contar a mais nova. Pessoa, eu estou saindo, não vai. Então eu falo por telefone mesmo. Agora, se a pessoa tiver tempo, então me espera aí que eu já estou chegando. Prepara o café que eu estou chegando.
quero conversar, sentado à mesa, comendo pão de queijo, tomando café, porque o babado é forte. Não tem a ideia o babado é forte. Então, essa pessoa te faz mal. Pastor, eu tenho que amá-la? Sim. Mas como é que eu vou amar alguém que me faz mal? Não é você desenvolver um sentimento, né, e ficar pensando, eu queria tanto estar pertinho. Não, eu não quero estar perto. Quanto mais distante eu puder estar, mais eu preservo a pessoa, porque menos razão e motivo eu dou para ela pecar. Agora, da minha parte, eu aceito, eu compreendo a sua fraqueza. O fulano é fraco, preciso orar por ele. Eu gostaria tanto que Deus iluminasse aquela mente, para a pessoa se despertar. Você tem um desejo positivo de ver a mudança do outro, e portanto você ora pelo outro, e mesmo que ela não mude, você aceita o outro. E somente essa aceitação. O que é aceitação? Vocês vão entender um pouquinho melhor a aceitação no próximo ponto do amor. Mas quando você tem essa aceitação, no dia que essa pessoa estiver sofrendo na sua frente, você vai socorrê-la. Você não vai ficar pensando nas características negativas daquela pessoa, mas você vai socorrer, ainda que aquela pessoa seja uma inimiga declarada sua. Você socorre, porque você aceita, e por isso agora você não imputa a ela aquele erro, mas você vê um ser humano. Isso deve acontecer a partir de uma base. Qual base, pastor? A partir de um entendimento que deve ser colocado no seu coração, o entendimento de que Deus, Ele é Pai de todos os homens, e de que todos os homens são filhos de Deus. Antes de você desprezar alguém, no sentido da não aceitação, e consequentemente você não socorrê-la, lembre-se, aquela pessoa a quem eu não aceito, e a quem provavelmente eu não socorreria, ela é filha de um ser grande. Deus fez aquela pessoa. E Deus sabia de tudo. Você acha que Deus não sabia do que você é e do que você faz, e ainda assim Ele não te fez? E ainda assim Ele não te amou? E Ele não pagou, Ele não deu o seu filho como preço, alto preço por você? E isso não nos toca? Ou será que nós nos sentimos melhores? Eu creio que esse sentimento de ser melhor talvez seja um grande problema para a aceitação. Você se acha melhor porque você é branco em relação ao negro? Você se sente melhor porque você é homem e não mulher? Ou porque você é mulher e não homem? Porque antigamente era o problema do homem em relação à mulher, não é? É problema de ordem cultural. O machismo é um problema cultural a ser vencido, porque não foi ainda. Mas agora nasceu o extremo para combater uma praga. Nasceu outra praga, o feminismo. Porque ser mulher e não ser machismo não é ter feminismo. Feminismo é ideologia, machismo é ideologia. São dois extremos comportamentais de um mesmo erro. São os extremos do erro. Para você poder se libertar de qualquer um desses males, você tem que entender, todos são iguais, não perante a lei, deveria ser, mas todos são iguais perante Deus. Porque Deus criou macho e fêmea, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Nenhuma estratificação, nenhuma diferença senão de natureza. A mulher aceitando a natureza de mulher, o homem aceitando a natureza de homem, um sabendo que um é metade de um inteiro, porque o outro me completa e eu completo o outro. Essa ideia de que somente homem e mulher tornam-se agora um só, o que significa que esse um só, se não ocorrer, se torna parte.
Porque tudo é importante para Deus, e todos são filhos. É aquele que se acha melhor do que o outro, porque eu sou hétero e o outro é homo. Ah, não, negócio de homem não é comigo, eu sou muito macho. Eu sei, ninguém está falando para você mudar sua escolha, ou seu comportamento, ou sua natureza, ou sua psique, ou sua alma. Não é disso que eu estou falando. Você tem que olhar para a pessoa e aceitar ali, é um ser humano. Pare de olhar as pessoas a partir das características que a sociedade lhes imprimiu, ou as chancelas que foram colocadas. Vem um e coloca uma placa de um lado. Vem outro, coloca outra placa. Daqui a pouco você está igual Mateus, da Bíblia, do primeiro evangelho. Como assim, pastor? Mas lá tinha um propósito de revelação. No seu caso, tem um propósito de maldade. Estão entendendo nada, né? O que tem Mateus? É que Mateus, quando foi falar a genealogia de Cristo, Josué, você lembra? Ele diz assim: e Salomão gerou um filho. O normal seria o quê? De Betseba. Se Salomão gerou um filho de uma mulher, qual é o nome da mulher? Não é Betseba ou não é? Mas ele não diz isso, ele diz: Salomão gerou um filho daquela que era mulher de Urias. Olha a história voltando para cá. Está vendo? Olha, eu fazendo referência a uma pessoa a partir do seu passado, a partir da sua atitude. No caso de Mateus, o propósito é muito claro: mostrar que até os pecadores fazem parte da genealogia de Cristo. Então aqui não há chancela em Mateus. Mas nós costumamos falar assim: sabe aquela pessoa, o fulano? Não, quem é o fulano? Por que você não cita o nome do pai dele, da irmã dele, ou uma situação boa que recorda? Não, aquele camarada que assaltou aquela casa, a casa do fulano, aquele irmão. Aí você traz sempre o passado, o pecado, a falha, e você coloca ali na pessoa. Então é preciso, queridos, que nós entendamos claramente que precisamos olhar a todos os homens como iguais, porque todos têm a mesma natureza humana, todos têm a mesma natureza divina, todos são filhos de Deus, e Deus é o Pai de todos. É a filiação universal e a paternidade divina a todos os homens. Esse é o fundamento, a partir do qual eu devo olhar o outro, e agora eu me relaciono diretamente ou indiretamente a partir dessa verdade suprema, e portanto o amor aceita, o amor consequentemente socorre, não é? O amor, ele também faz uma coisa muito bonita. Quem já ouviu falar de perdão aqui? O amor perdoa. Ele fala: pastor, eu sou difícil de perdoar. Eu sou difícil de perdoar. Pastor, é porque assim, eu não sei, você deve ter uma natureza muito boa, ou sei lá se não tem, mas assim, não é fácil para mim. Já ouviram isso? Entenda que perdoar não é esquecer o acontecido no sentido próprio da palavra. Como é que eu vou esquecer de uma coisa que me fizeram? Mas é possível que você se esqueça. É possível, sim. A minha memória, por exemplo, é muito curta, né, em termos de acontecimentos. Tem coisas que aconteceram na minha vida, que às vezes me lembram, eu falo: olha, agora eu lembrei, mas eu não lembrava. Um dos meus grandes erros no passado, um deles, foi eu criar uma situação, ou melhor, entregar, eu encontrei uma metáfora, né? Foi eu entregar uma pepita de ouro na mão de uma pessoa que no passado já havia quebrado, jogado fora e pisado as pérolas muitas vezes em relação a mim. Ou seja, num dado momento eu esqueci daquela característica. Como é que você vai entregar uma coisa tão preciosa para uma pessoa que já mostrou para você que ela não vai segurar aquela onda, ela já tem um perfil, não é? Então você não ama, que o amor entrega. Não. Você imagina só. Pensa comigo. Vamos lá, deixa eu criar. Vou usar esse casal, que esse casal ele não tem futuro. Então eu posso falar que eles não vão ficar chateados. Imagina só se o Gilmar tem... Isso que é hipotético, irmãos. Em nome de Jesus, hipotético.
Gilmar está aqui, de Santa Catarina, com a Lucivânia, casal maravilhoso, abençoado. Mas imagine, vamos pensar hipoteticamente, que o Gilmar tivesse tido um problema em relação ao seu casamento, tal, com uma pessoa lá não sei aonde. Aí a Lucivânia pode até perdoar, tanto ele quanto ela, sim ou não? Mas não vai agora manter a aproximação, porque sabe que as coisas vão desandar, certo? Seria a mesma coisa que você falar assim: olha, entraram ontem na minha casa, mas como eu amo a todas as pessoas, vou deixar a janela aberta para facilitar o ladrão entrar. Para de bobagem, isso não é amor. Perfeito? Isso não é amor. Se o ladrão entrou, perdoa ele, mas coloca um cadeado grande. Ajuda ele a não entrar. Ele vai tentar e não vai conseguir. O pecado vai ser só a metade, só foi tentativa. Mas ele não entrou. E ele pode até morrer lá dentro, sei lá. Você pode matá-lo lá dentro, ou não pode? Eu não mato ninguém. Vamos parar de viver ilusão. Mentira. Vamos parar de pensar a vida como a vida romântica. A vida é concreta. Ladrão entra. E se você se sentir muito ofendido, você não sabe qual vai ser a sua reação. Se ela agredir seu filho, você não sabe qual vai ser. Você não tem essa índole. Mas no momento de fúria, no momento de perda da razão, você não sabe. Perfeito? Então coloca um cadeado grande na porta. Então, você, primeiramente, deve entender que perdoar não é exatamente sofrer uma amnésia, esquecimento total. Até tem um texto bíblico que fala que Deus não se lembra dos nossos pecados, né? Mas isso é só uma maneira de falar que Ele não leva em conta. Sabiam vocês que a palavra perdão é tão simples de se fazer e de acontecer, porque perdão significa deixar ir. Como assim deixar ir, pastor? A pessoa veio, te maltratou, te feriu, ofendeu sua família, ficou te devendo, bateu na sua cara, quase destruiu sua vida toda. Aí você agora passa a vida todinha cultivando no coração aquele passado da pessoa, pensando todo dia, toda hora, lembrando aquela maldade. Aquela pessoa passa a morar no seu coração negativamente. Ou seja, perdoar é deixar ir. Deixa ele ir livre. O que ela fez, não, isso não compete a mim. Não compete a mim. O que ela fez, da minha parte, está tudo resolvido. Eu sofri o dano, e amém, vou seguir minha vida. E ela, deixa ir em paz. Diga à pessoa, vai em paz, e não peques mais. Mas vai em paz no sentido, eu não vou guardar você negativamente no meu coração. Já contei aqui outra vez o caso, mas posso contar novamente, apenas para ilustrar essa questão. Diz que, numa certa ocasião, viu uma moça muito bonita, e ela queria atravessar um córrego de um lado para o outro, e ali com medo, porque tinha uma certa correnteza, ela não sabia a profundidade, mas precisava atravessar, quando veio um homem muito generoso, um homem forte, e perguntou se ela queria que ele a levasse para o outro lado. Ela aceitou. Então o homem, generosamente e bondosamente, a pegou no colo, atravessou o rio, deixou do outro lado, e ela se foi embora. Imaginem vocês que depois de 10 anos, se você quiser deixar a história mais empolgante, coloca 20 anos no lugar de 10, né? Acredite que depois de 20 anos, está aquele homem que fez aquela boa ação num dado lugar, e chega alguém e fala assim, eu estou lembrando de você. Fala, mas de onde? Você é aquele camarada que pegou aquela moça no colo, lembra daquele dia? Você achou que não tinha ninguém vendo, né? Eu estava te vendo. Aí ele diz assim, puxa, mas você me carregou, eu carreguei a moça de um lado para o outro, não durou 1 minuto ou 50 segundos, foi uma coisa muito rápida, mas você me carregou no seu coração negativamente por 20 anos. Lembrando aquela situação, porque você julgou imprópria. Onde é que está a maldade? No coração de quem julga. Pastor, então agora eu posso pegar a mulher do outro e atravessar a rua com ela no colo? Pois a maldade pode estar no teu coração também. Ou não?
ou pode não ter maldade numa situação de necessidade. Nós temos que parar de ficar julgando o coração alheio, só Deus julga. E por isso o amor não somente aceita, o amor também socorre. O amor deixa ir. E por que o amor deixa ir? Porque o amor compreende os limites do outro. Um amor que deixa ir livremente, ele sabe que a pessoa fez aquilo por fraqueza. Ah, pastor, aquela não é fraqueza não, porque ele repete direto, essa é a maior fraqueza, é aquela da qual a pessoa, sabendo, não consegue se desvencilhar. Ela sabe que ela é maldosa, ela sabe que ela é impura, ela sabe que ela compra e não paga, ela sabe, só que isso marca toda a sua experiência. E você, enquanto aquele que ama, entende, aquela pessoa só chegou ao crescimento até aqui, mas um dia ela vai crescer um pouco mais, e depois ela vai crescer um pouco mais, porque o amor acredita, porque Deus, sendo amor, acredita em todos nós. E consequentemente, se aceitamos, deixamos ir, compreendemos os limites, socorremos. Agora, há 2 pontos que eu coloquei negativamente, que são importantes: não se assenhorar sobre o outro, e consequentemente não procurar se vingar do outro. O que é não se assenhorar? Lembra que eu disse sobre, eu falei que daqui a pouco vocês iam entender melhor o que significa aceitar o outro. Por que eu devo aceitar o outro nos seus limites e nas suas fraquezas? Porque eu não sou o senhor daquela pessoa. Eu não sou o senhor dela. Olha que Paulo, falando sobre o problema de nos julgarmos uns aos outros, ficarmos julgando o pecado, a vida alheia, ele diz: cada um que está em pé, tome cuidado para que não caia. E ele ainda completa dizendo: não devemos nós julgar os outros, porque todos nós somos servos de um mesmo e único Senhor. Ou seja, o Josué tem um Senhor sobre a vida dele. Ele não precisa de que nós fiquemos vigiando a vida dele e julgando, está certo, está errado, Josué é isso, é aquilo outro. Não precisa, existe um Senhor sobre a vida dele. E diz a Escritura ainda que todos nós prestaremos contas a ele. Ora, então, se aquilo que você julga que não está correto no outro, deixa ele em paz, deixa ele ir, admite, aceita o outro, sabendo que ele prestará contas a Deus. Ele, o Senhor, Cristo é o Senhor de todos nós e sobre todos nós. E por isso, não somente nós não julgamos, e quando sofremos algum prejuízo, algum dano, nós também não nos vingamos, porque é dito: a vingança pertence a Deus. Quando você faz, aí logo a pessoa diz: então Deus tem vingança, então Deus se... Gente, pelo amor de Deus, que coisa! Quando diz que a vingança pertence a Deus, quer dizer só uma coisa: não cabe a você. Porque toda vez que você julga e você se vinga, você fere a verdade e você fere o direito. Deixa com quem pode, deixa com o Criador, Ele sabe o que faz. Não julguemos uns aos outros e também não nos vinguemos. Na próxima semana, Josué já havia me advertido sobre isso, no início da reunião: pastor, faltam quantas mensagens? Eu falei: mais 2 hoje, mais domingo. Mas vai ser preciso mais umas 2 ou 3, né, pastor? Eu falei: não vai não, fique despreocupado que hoje eu vou encerrar aqui. Mas ninguém está com pressa aqui. Estão com pressa? O importante é nós entendermos essas coisas, tá bom? Vocês estão felizes porque os dois entenderam sobre o amor? Mas vocês já sabiam, né? Mas nós pontuamos algumas questões simples que nos ajudam a saber que você é capaz. Sem ficar apaixonado e agarrado e beijando o outro para dizer que ama, né? Basta você aceitar, basta você socorrer, não se assenhorar, não se vingar, compreender os limites, deixar ir, deixa o outro ir. Tá bom?